A paz do Senhor, meu professor querido, como você está? Como vocês estão? Depois de um ano de muita luta, muita dificuldade, muitas surpresas, algumas boas, algumas não tão boas, mas a certeza da presença do Senhor em nossas vidas nos faz caminhar mais e mais e não nos deixa desistir. Estamos hoje na nossa última lição desse ano, além de ser a última lição do trimestre, né? O ano está terminando e somos sobreviventes. Sobreviventes de uma grande turbulência, sobreviventes de uma pandemia, sobreviventes pela infinita misericórdia de Deus. E como foi trabalhado todos esses dias, todo esse trimestre, todos esses meses, né? A gente absorvendo o que Deus tem nos falado, aprendendo, colocando em prática aquilo que a gente tem ouvido e aprendido, na certeza de que Deus e o Espírito Santo do Senhor estão nos conduzindo. Hoje estamos com a lição, a recompensa por fazer o que é certo. Interessante, né? Porque fazer o que é certo é o que se espera de todo mundo. E não por questão de receber uma obediência, de receber uma recompensa. É ser obediente, porque essa é a ordem bíblica. Inclusive, eu estava ouvindo a pregação da irmã hoje no Tempo Central, viu, Gislaine? Ela falando, né? A cobrança da obediência. E a obediência não é a gente não está fazendo favor a ninguém, não. É uma obrigação nossa para a gente conseguir chegar no céu. Né? É ser obediente. E o título da lição diz: a recompensa é para fazer o que é certo. Quer dizer, você vai fazer, você vai obedecer para ser recompensado? Não. Você vai fazer porque essa é a sua obrigação. E Deus não espera nada menos do que isso da gente. Obediência. Né, Gislaine? É verdade, irmã. E nós seguindo esses passos, né, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos diante do Senhor, né? Porque quando nós seguimos os passos da obediência, tudo tem tudo para dar certo, né? É Tudo verdade. para, né? Porque é igual aquela coisa, né? Às vezes uma criança quer fazer algo que o pai ou a mãe não quer que ele faça, né? E a criança vai lá e faz, e ele sabe que vai ter algum prejuízo. Aí, às vezes, o pai deixa e colocar o dedinho na tomada, alguma coisa ali, para ele perceber que a desobediência vai causar uma consequência, né? E, enfim, então, é preciso andar em obediência, porque com ela a gente consegue crescer, né? Espiritualmente e aprender mais e mais de Deus. Então, que possamos aí já iniciar essa lição com esse princípio básico, né, da palavra do Senhor. Os ensinamentos de Jesus todos são parte desse princípio, né? Então, precisamos ser obedientes para que possamos crescer mais diante de Deus. Entrar no céu, né? É o nosso alvo. E o Exatamente. comentarista ele traz uma passagem bem interessante, que é o Provérbios 3, de 1 a 6, que são conselhos, vários conselhos, onde ele mostra que a gente só tem a ganhar, né? Obedecendo a Deus, aos pais. Provérbios 3, de 1 a 6 diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Só tem a ganhar. Ser obediente, a obedecer a palavra de Deus, obedecer os ensinamentos do Senhor, obedecer aos pais, aos seus líderes, né? A obediência só nos traz ganho, só nos faz ganhar, né, Manu? Isso mesmo. Esse texto que vai embasar toda a lição, ele é riquíssimo, né? Cada versículo, Salomão está trazendo ensinamentos, né? Focados sempre em uma
área ali. Primeiro ele vai chamando, né? Ele vai trazendo ali para perto, filho meu, né? Um vocativo para perto, trazendo para perto, para dizer que, para não esquecer da lei do Senhor, guardar. E aí ele vai dizendo para ser fiel, obediente, para que qual vai ser o resultado? Uma vida longa, de paz, de benignidade, fruto do Espírito, né? A gente vê. Então, além disso, o testemunho que vamos desenvolver, né, com base nessa busca pelo que ele está apresentando, que é o conhecer a palavra de Deus, o temor a Deus, ao longo da lição é o que a gente vai ver, e tudo isso tem como resultado, como a irmã Isabel já disse, né, o céu. O que é lindo e a gente viu ao longo de todas, né, dessas 13 lições, sempre ali ligadas, né, e a gente vai vendo que aprendemos a combater a preguiça, as tentações, as mentiras e tantas outras questões que foram sendo discutidas, até mesmo na aula, professor individualmente ali com a sua classe, né? Você pode ter surgido assuntos que a gente não trouxe ao longo dos nossos podcasts, mas que Deus oportunizou você tratar e trabalhar, né, com os seus pré-adolescentes. E aí hoje estamos aqui para finalizar esse ciclo e dar início, não é finalizar o ciclo de fato, mas continuar com o crescimento espiritual e o desenvolvimento da fé cristã desses pré-adolescentes, o que é importantíssimo para essa base, né? O interessante da classe do pré-adolescente, irmãs, e professor, é que ele não participa do discipulado, né? Aquele que é novo na fé, independente da idade, ele deve ir para o discipulado. Mas o pré-adolescente, aquele que já está na casa do Senhor, né, há algum tempo, alguns que já nasceram no Evangelho, outros que acabaram aceitando a Cristo na infância, eles permanecem nessas classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, porque ele vai justamente estar trabalhando esse discipulado, para quando ele chegar na classe dos jovens, dos adultos, né, continuar amadurecendo na fé. Mas a base são essas lições, né, essas classes, esse ciclo que ele vai vivenciando, né, ao longo aí dessa maturidade, desse crescimento. Verdade. E o interessante é que o professor, você, professor, que está com sua turma todos os domingos, você tem condições de observar o que ele absorveu, o que ele aprendeu, o que ele adquiriu nesses 3 meses, né? Porque foram ensinos riquíssimos que é observado no dia a dia, né? A dar ouvido ao conselho dos pais, fugir de falsas amizades, né? Ter temor ao Senhor, na questão de disciplina, valorizando a família, preservando as boas amizades, fugindo das tentações, da preguiça, da mentira, ter cuidado com o que fala, o perigo da inveja e a lição de domingo passado, o valor da humildade. E hoje a gente está assim, trazendo tudo isso que a gente viu durante esse trimestre. De outubro para cá, foi o que a gente conversou, o que é que Provérbios chama, o que é que o rei Salomão chama atenção. Me chama atenção até que Salomão deve ter tido uma infância, assim, um cuidado da mãe dele, de ser do pai, que era o rei Davi, né? De ensinar ele, de mostrar para ele como é ser temente a Deus, como é obedecer ao Senhor, como é não desgostar a Deus, não entristecer a Deus. E Salomão coloca tudo isso aqui no livro de Provérbios, e são conselhos riquíssimos, e como eu disse, em várias lições, não só para o pré-adolescente, mas para todo crente. Independente da idade, a gente tem que focar nesses conselhos de Salomão. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Nunca houve antes dele, nem depois dele, iria haver nenhum homem mais sábio do que ele. Então, os conselhos que Salomão passa são riquíssimos de sabedoria, né? E o comentarista da nossa lição, ele traz, mesmo a gente sendo obediente, sem prever, ou sem querer, ou sem estar em busca
de uma recompensa, essa obediência tem uma recompensa, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, mesmo que não seja esse o objetivo, fazer o que é certo, Deus nos recompensa. Inclusive, tem uns saberes escolares, né, Manu? Onde a equipe pedagógica ela traz aquilo que os alunos têm que saber quando terminar essa aula. E é interessante esse saber escolar que a gente vai ver agora. Vamos lá, Manu? Saber escolar? O primeiro, né, que ele vai apresentar é: a sociedade vive uma inversão de valores em todos os contextos. Inclusive, esse vai ser um dos tópicos, né? E vivemos isso constantemente, diariamente, em todas as áreas, ambientes que o pré-adolescente está e que nós, enquanto professores, formadores, também estamos. O segundo, o saber escolar, são os valores de Deus e da sua palavra são imutáveis. Isso é um fato, né? Nós sabemos, a nossa palavra pode falhar, né? A palavra do pré-adolescente de dizer, não, eu vou vir para a IBD todo domingo, né? A gente sabe que nós, né, enquanto nossa natureza pecaminosa, podemos falhar com a nossa palavra. Mas Deus, ele não falha com a sua palavra. E sua palavra, né? Ela é verdadeira, e é isso que a gente precisa reforçar, principalmente, né, com esses ensinos contrários, essa falta de valores que a sociedade apresenta aos nossos pré-adolescentes. Então, ressaltar que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, né, e ele não muda, não volta atrás, né? E não mente também, né, como a gente já viu nas outras lições. O terceiro saber escolar vai falar sobre fazer o que é certo, é agir conforme os princípios santos do Senhor. Então, sempre que eu ajo de uma maneira em que me traz paz de espírito, né, que eu vou apresentar princípios cristãos na minha conduta, eu vou estar refletindo justamente os princípios do Senhor. O quarto saber é ser generoso, é ajudar o próximo sem requerer algo em troca. Então, é eu dar sem pensar numa recompensa ou no que Deus, até mesmo Deus ou aquela pessoa pode me trazer, né, de volta. O quinto saber escolar vai falar sobre ser o próximo do outro, é ajudá-lo em suas necessidades. E aqui é interessante porque nós, né, nunca tivemos, aqui nós três, nunca tivemos um encontro pessoal, né? É mesmo. Mas não por isso, né? Nem por isso a gente vai deixar de nos ajudarmos, de orarmos umas pelas outras, assim como você, professor, que nós nunca não conhecemos, né? Vocês nunca vimos, mas nós não deixamos de orar por esta obra, de orar pelas pessoas que estão envolvidas nesse projeto do podcast. Então, isso é ajudar o próximo, né? E você, enquanto professor, também está numa ação voluntária, você está ajudando a sua igreja, né, a servir, você está ajudando o seu pastor, a liderança do DEJAD. Então, isso é ajudar. É você ajudar aquele que não necessariamente, né, como as irmãs, cada uma em um local, né? Eu na Zona Oeste, a irmã Cislaine na Zona Norte e a irmã Isabel em outro município, né? Não somos vizinhas, mas pela, né, proximidade desse servir, nós servimos umas às outras, ajudamos umas às outras, independente de dizer, não, porque a irmã Cislaine que chegou agora, né, tá aqui, chegou, não, então eu não vou ajudá-la, né, vou impedir o crescimento dela. Não, jamais. Nós estamos para ajudar uns aos outros, independente de proximidade. E aqui, algo interessante que eu quero abordar, e eu lembrei agora, é que lidamos muitas das vezes com pessoas difíceis na igreja, né? E é uma forma de mostrarmos a nossa generosidade e o nosso amor, né? Porque pessoas difíceis de lidar, que já estão ali em um costume, né? Já está tão acostumada a fazer daquele jeito, que muitas das vezes, quando você vai trazer uma nova sugestão, trazer algo, a pessoa acaba, às vezes, lhe interpretando mal.
né? Às vezes você quer o bem, né? Quer ver o crescimento da obra, mas muitas das vezes você é interpretado de uma má forma, mas aí você precisa entender, você precisa caminhar mais uma, mais duas, mais 3 milhas com ela, né? Às vezes até se usa muito, né, o ditado de calçar o sapato dela, né? Então, é você ver com os olhos da pessoa para entender que ela precisa de ajuda e você precisa ajudá-la nessa caminhada, entendendo, compreendendo, sendo justamente generoso. E, por fim, Deus nos retribui com generosidade o bem que fazemos ao próximo. E que cabe, né, outro saber que já falamos aqui, que é o quarto, que não é porque eu sei que Deus vai me retribuir que eu vou estar fazendo algo para ele ou para o meu próximo com essa intenção. E Deus conhece a intenção do nosso coração, porque antes de fazer, nós já pensamos, planejamos em nosso coração, em nossa mente. Então, Deus conhecendo a intenção do nosso coração, ele irá nos retribuir, não de acordo com aquilo que merecemos, não porque eu me doei tanto, fiz tanto, então Deus vai me recompensar o dobro. Não é dessa forma, né? Às vezes ele vai nos recompensar além daquilo que imaginamos, né? E às vezes nós nem imaginamos que seríamos recompensados, mas Deus, ele nos recompensa pela sua misericórdia. E não porque merecemos, né? Eu vou fazer porque eu sei que Deus vai me dar de volta. Não, nós temos que fazer porque é um dever, né, enquanto cristão, fazermos aquilo que é certo, correto e que vai refletir os princípios da palavra do Senhor. E que merecimento ninguém tem, né? Ninguém merece nada. É a misericórdia que nos sustenta. E eu estava olhando aqui os objetivos, né, gerais da lição. Ele diz que a gente tem que levar o nosso aluno a entender que agir corretamente traz alegria ao salvo. Aprender a importância em ser generoso com o próximo e pontuarmos que o Senhor recompensa aqueles que fazem o que é certo. E eu estava me lembrando desse primeiro, que traz alegria, é que quando a gente ajuda alguém, eu sempre digo que parece que a alegria é maior de quem fez do que de quem recebe. Porque a satisfação que a nossa alma sente por estar ajudando alguém, de ver uma alegria no rosto de uma criança porque recebeu alguma coisa, de ver a alegria no rosto de uma pessoa que estava esperando que estava necessitando de alguma coisa e isso chega, isso é muito recompensador. É muito gostoso. A sensação que a gente tem quando ajuda alguém é o que o comentário diz aqui. Entender que agir corretamente traz alegria ao salvo. A gente fica feliz em poder ajudar alguém. E a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Está escrito. Então, se a gente pode ajudar, e diz também que se a gente pode fazer o bem e não faz, a gente peca. Está pecando por omissão, mas está pecando, porque se você pode ajudar alguém e você sabe que precisa, você pode e não faz, isso é pecado e desagradar bastante a Deus. E no desenvolver da lição, o comentarista fala, trazendo aquilo que a gente já comentou, né, que o que vimos durante esse trimestre, que são aulas, que são ensinamentos, que são conselhos. Inclusive, o nome do ciclo todinho do ano é Conhecendo Mais de Deus. E o pré-adolescente está tendo uma oportunidade muito boa de conhecer mais de Deus à medida que ele é obediente aos ensinamentos de Deus. Então, ele tem condições de se aproximar mais do Senhor, de ter uma vida de intimidade com Deus, embora nessa idade ele não entenda muito isso. Mas isso é muito importante, ter uma vida de intimidade com Deus, obedecer ao Senhor, ter condições de, na hora de decidir tomar alguma decisão, analisar se a decisão que ele vai tomar, até que ponto vai interferir na sua vida espiritual ou interferir no seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante. E você, professor, que está todo domingo com ele, que conhece o seu aluno, conhece já seu nome, as suas manias, as suas carências, sabe chegar a eles, sabe por onde chegar a eles, sabe as estratégias de alcançar o coração dessa turminha. É bom pensar naquilo que a gente está levando para eles ser obediente a Deus, porque a obediência para Deus diz tudo.
É como Deus conhece, é quando o homem se propõe a chegar diante do Senhor e se permitir que Deus chegue junto dele mesmo, ele sendo obediente, ele gostando de estar obedecendo ao Senhor, ele gostando de estar vivendo os mandamentos de Deus. E o comentarista, ele traz o primeiro ponto da nossa lição, ele fala exatamente nesse objetivo. Fazer o que é certo é alegria para o santo. Uma pessoa que pratica o bem a alguém e fica chateado porque fez, ou com pena porque teve que doar alguma coisa, Deus conhece o coração. Deus sabe como é que está esse coração. Que não fez aquilo com alegria. E não fez aquilo como que ele estivesse fazendo para Deus. Né? E a inversão de valores, ela traz muito isso. Hoje, o que é certo passou a ser errado e o que era errado passou a ser certo. A sociedade está aí. Principalmente a nossa sociedade brasileira. Ou povinho sem noção, viu? Ou povinho para não pensar nas consequências do que faz, do que quer ensinar, do que quer mudar, porque é muito sério. E eu fico pensando umas certas personalidades aí que fica querendo desmanchar o que a gente ensinou, o que a gente aprendeu a vida toda, esquece que a descendência dele vai sofrer as consequências dessa atitude que eles estão tomando hoje. Ele pode estar querendo atacar um determinado grupo de pessoas, mas esquecendo que tem, né, filhos, netos e bisnetos para viver essa mudança que ele quer fazer. Se Jesus tiver voltado, tiver misericórdia de nós, então vai ser meio complicado para os descendentes desses invertores de valores, né? Mas a gente está aqui conversando e a Bíblia diz que Deus não vê com boa intenção. Ai daquele que ao mal chama bem e ao bem chama mal. A Bíblia já tinha previsto isso. A inversão de valores viria. E tem gente aí achando que o que era errado é o que está mais certo. Embora a Bíblia diga o contrário, mas é como a gente viu, como sabe, a escola da Bíblia não muda, Deus não muda, o que Ele requer de nós não muda, a nossa obediência tem que ser fiel, tem que ser constante ao Senhor, nós temos que ser fiéis ao Senhor e não adianta fazer de fachada, porque Deus vê a intenção do coração. Né? Então, o comentarista diz, na inversão de valores, aquilo que é errado passa a ser aceito como correto, e o que é correto passa a ser errado, passa a ser visto como errado. Isso está presente na política, na economia, na educação escolar, nos conteúdos de entretenimento exibidos na televisão, na internet, nas redes sociais, e como é uma coisa que mexe com toda a sociedade, logicamente vai mexer com a igreja, porque a igreja está inserida nessa sociedade. Né? E muitos tentam se convencer de que as regras da Bíblia são desnecessárias para os dias atuais. A gente já viu até gente aí propondo fazer mudanças na Bíblia, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A Bíblia ela é atualíssima, ela é eterna, ela não muda, ela é a palavra de Deus. E ai daquele que tentar mudar alguma coisa da Bíblia. E eles querem mudar exatamente para ajustar as suas condições pessoais. Ah, eu quero fazer isso, mas a Bíblia diz que está errado. Então eu vou lá e mudo essa parte para deixar de ser errado. Coitado, está acabando a cova dele e caminhando para o inferno, porque Deus não se agrada disso, não. Uma sociedade que relativiza a verdade. É aquela história de que depende da situação. Não, mas isso é errado. Você não deve fazer isso. Tá? Não, vamos ver em que contexto isso aconteceu, vamos ver o que é que provocou essa atitude, vamos ver como já foi defendida aí durante a política muitas vezes, que um roubo de um celular não é nada demais. É um simples celular. E ele fez isso porque ele queria comprar alguma coisa, mesmo que tenha sido droga. Gente relativizando um crime, que é um crime, e muitas vezes resultou em morte da vítima. Quer dizer, tornou-se um crime pior, um latrocínio. Mas tem gente defendendo esse tipo de coisa. Isso é o relativismo, depende das circunstâncias, depende do que motivou a pessoa a cometer esse crime, depende do contexto. E aí vai fazendo de conta que não é nada de errado, não é nada de mal, e caminhando para o inferno, né? E o comentarista diz aqui, a palavra de Deus é imutável e não inverte seus valores.
para satisfazer os desejos de ninguém, porque pecado continua sendo pecado. E Deus continua sendo Deus, e Deus continua não gostando de pecado, independente de que tipo de pecado. Foi pecado, está se distanciando de Deus, porque a Bíblia diz que só quem vai ver a Deus são os santos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não adianta, não, eu fui bonzinho a minha vida toda, eu cumpri a Bíblia a minha vida toda, mas hoje eu posso chegar diante de Deus porque meu deslize foi bem pequenininho, não tem isso não. Tem que ser santo para poder ver a Deus. E, mas, E Isabel, assim, oi. nesse tópico, né, eu acho que o professor pode trazer exemplos para perto do próprio pré-adolescente sobre esse relativismo, para ele compreender Sem como a dúvida sociedade, né, ela está relativizando. Então, até não só ele apresentar, por exemplo, um exemplo desse que a senhora citou, mas exemplos cotidianos. Comer tal alimento faz muito mal à saúde. Aí, uma semana depois, sai um estudo em que, não, outra perspectiva diz que não, comer esse alimento não faz tão mal à saúde. Na verdade, pode melhorar isso, o seu organismo nisso e tal. Então, trazer isso, porque ele vivencia isso na sala de aula. Né? Uma hora, a professora, o professor pode estar dizendo, e começou lá o ano falando uma coisa sobre um determinado assunto, e termina dizendo, não, mas os estudos agora mostram que é outra coisa. Então, mostrar essa instabilidade, até mesmo, muitas das vezes, na ciência. E um exemplo maior disso foi a própria Covid, né? O próprio vírus, que não se entendia muito. Aí, primeiro, não se pode o enterro ali das pessoas, né? Era algo mais restrito no início e tudo mais. Agora já passou a ter, já está normal. Então, veja, é mutável, é relativo. Começa de um jeito, termina de outro. Então, eu acho que o professor trazer essa questão do relativismo para situações concretas do dia a dia e até pedir exemplos aos pré-adolescentes. De que maneira ele traz os primeiros exemplos e, em seguida, ele pede ali para o próprio aluno dizer que maneiras você, na sua sala de aula, né, na sua escola, você tem visto o relativismo, até uma regra. Não pode entrar com calça rasgada, mas passa um tempo, não, vai ter uma festa, pode vir com a roupa que quiser. Como assim? Né? A regra do dia a dia não pode usar a calça rasgada, mas aí num dia atípico pode usar, ou pode ou não pode, né? Então, para ele trazer esses exemplos, eu acho que torna mais compreensível, né? Para a idade e tudo mais. E hoje está assim bem fácil, né? Está bem fácil buscar uns exemplos mais perto, mais longe do dia a dia do pré-adolescente, na igreja, em casa, na escola. Está fácil porque é o que mais tem aqui hoje na nossa sociedade, é o relativismo, é o que está campeando, né? E o aluno... A senhora falando agora, cabe até uma reflexão do professor que a gente falou, né, lá na lição 9. Então, que na lição 9, na lição 11 e outras lições, né, mas falando sobre a questão do professor ser o exemplo, né? Uma hora o professor diz uma coisa, aí depois, não, mas pode ser de outra maneira. Então, ter esse cuidado, né, também essa atenção, porque somos os exemplos, né? Você, professor, é o exemplo. Então, ter até o cuidado nisso, dentro da igreja que a irmã Isabel falou, eu lembrei, né? Até o próprio pastor, porque eles prestam atenção naquilo que se fala e naquilo que se faz, né? E eles falam, né? Eles vão dizer, mas possa ser que fulano diz isso e já você diz isso. Então, qual é a verdade? Né? E sempre trazer que a verdade é aquilo que está na palavra de Deus. E é que tem que prevalecer. Essa questão ainda do relativismo é uma questão muito importante para o que eles estão vivendo hoje, né? Porque no contexto escolar, como já foi falado aqui, né? Eles querem dizer que ninguém tem uma verdade absoluta, né? Isso. Então, dentro dessa questão do relativismo. Então, o que eles querem dizer?
quando os pré-adolescentes estão na escola, então é importante os professores alertarem eles, né? A eles ficarem atentos ao que estão trazendo para eles quanto às verdades bíblicas, né? Quanto às verdades da palavra de Deus, porque eles usam o meio escolar para poder desconfigurar a palavra de Deus para aqueles que servem a Deus que estão dentro das escolas. Então, eles falam que nada tem uma verdade absoluta, que é arrumar, porque arrumar desculpa, porque em relação à abertura do Mar Vermelho, esse dia meu filho chegou com essa história e falou, mãe, o professor veio falar uma bobagem dessa para mim, e tal, e eu só não falei mais para ele por causa disso. Eu falei assim, então você precisa estudar mais a Bíblia para você chegar lá e falar, né? Porque você precisa ter conhecimento para você rebater as contrariedades contra a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é uma verdade, sim, e ela é absoluta, a palavra de Deus não mente, né? Então, é uma questão muito importante. Eu vi que as duas irmãs comentaram ali, eu não quis deixar de falar, porque é necessário, professor, você abordar isso com seus alunos para que eles tenham essa visão dentro da sala de aula, né? Para que eles possam perceber essas artimanhas. Por que que nós vemos, muitas vezes, muitos jovens, muitos adolescentes, quando entram na faculdade, quando entram no IF, né? Eu falo porque minha filha fez o IF-RN e ela falou, meu Deus, mãe, como é terrível, como é difícil, porque você precisa ser cristão, porque senão você não consegue. E muitos que entraram lá cristãos saíram não crentes. Tá certo que esse final de semana nós fizemos a pregação do irmão e falou que quem entra e não sai cristão, porque não era cristão mesmo, né? Precisava se firmar. Mas a gente sabe que tem toda uma ação espiritual. Nós não lutamos contra a carne, né? É as potestades, é todo o ambiente que estão à volta dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, nós precisamos deixar eles atentos para que eles possam ter essa observação, vamos se falar uma palavra assim, essa malícia de perceber quando aquilo está querendo desconfigurar a mente dele em relação à palavra do Senhor. Verdade. Verdade. Inclusive, é isso que a gente tem que provocar nos nossos pré-adolescentes, esse interesse de conhecer mais a Deus, né? Conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, para se blindar e saber que na hora que chegar essas investidas, essas artimanhas, embutido em discurso bonito, ele identificar, porque ele tem que estar preparado para saber que o que está... Isso não só o pré-adolescente, o jovem, o adolescente, o que está iniciando a fase adulta, ele tem que estar muito seguro na Bíblia para identificar quando vem um discurso fantasiado de coisa boa. E dizer, não, isso não tem nada demais, isso pode, isso aí é do antigamente, isso aí foi no tempo da sua avó, isso foi no tempo de Moisés, foi no tempo do rei Davi, e ficar querendo dizer que hoje a visão de Bíblia tem que ser diferente, e não tem, a Bíblia é a mesma, a Bíblia não muda. E o nosso jovem, o nosso pré-adolescente, ele tem que já ir entendendo que ele precisa estar preparado para esses embates. Eu conversei uma vez com uma senhora que era professora do IF, aqui não, em Natal, e ela disse isso, ela disse, quando o aluno entra, primeiro ele vem muito fresquinho, né, dos colégios. E aí apresentam drogas, homossexualismo, discurso de esquerda, tudo que vai de encontro à Bíblia. Tudo que um jovem crente, um salvo, um cristão, um obediente não pode se envolver. E o pior... a filosofia, irmã Isabel, essa questão da escola, me perdoe ter pegado esse gancho, a filosofia que eles usam, eles estudam filosofia e eles trazem Nietzsche, traz uns certos filósofos que contrariam as verdades bíblicas, contrariam a existência de Deus, né? Então, tudo isso confunde o jovem, né? Confunde, e o jovem precisa estar ali estruturado, debaixo da graça do Senhor, para que realmente não tenha. A minha filha terminou, mas ela pôde presenciar e contar nos dedos quais que terminaram cristãs juntamente com ela, porque os demais, infelizmente, cederam, né? Estão envolvidos, sim. E isso cabe a nós, né? Os educadores, os preparadores, os professores, os pais,
e preparar essa criança para que mundo ela vai encontrar lá. É um mundo fantasiado de adulto, que de adulto não tem nada, mas que só serve para enganar os jovens. E é aquele que chega. E aí, o que chegar despreparado, o que chegar achando que é só uma continuidade de um colégio, está muito enganado. O que o inimigo tem preparado dentro das universidades, dentro dos institutos federais, dentro das escolas de ensino médio já, porque antes era só nas universidades, hoje já está no ensino médio, né? Hoje já está pegando aquela turma de idade de ensino médio. Então, ele tem que ir muito preparado pela família, pela escola, pela EBD, pela igreja, e ele próprio sentir interesse em ter essa preparação, né? Ele está preparado. E, graças a Deus, alguns têm conseguido, né? Alguns, não são todos. Mas uma coisa, o item C aqui desse primeiro tópico da lição, ele traz uma coisa muito interessante. Porque muitas vezes as pessoas fazem o bem, como a gente já falou, prevendo uma recompensa, né? Vou fazer isso porque fulano é importante, vai me ajudar, ou vai ver o que eu fiz, ou o pastor vai ver que eu estou me comportando assim, vai me promover, vai me consagrar. Tem muita gente que vai nessa onda que não faz para Deus, faz para si e faz para aparecer. E o comentarista, ele traz aqui, ele chama a atenção, o salvo sempre faz o que é certo. Isso é uma coisa, eu acho que instantânea ou automática na vida de uma pessoa que obedece, que é fiel a Deus. Ele faz sem sentir, ele faz porque a natureza que está comandando a vida dele é uma natureza espiritual, é a natureza que o Espírito Santo é o centro. Então, ele age não planejando, não medindo, não focando naquilo, ele faz a coisa automaticamente, porque isso já faz parte, já passou a fazer parte da sua natureza humana não, da sua natureza espiritual. Ele conseguiu fazer com que a carne se aquietasse, e o espírito é quem reine. Que o espírito leve ele a fazer o bem, que o espírito leve ele a fazer o que é certo, independente de ter alguém olhando, independente de ter alguém aplaudindo, independente de ter alguém vendo e gostando, porque ele faz para Deus, e é uma coisa automática na vida do salvo, é fazer o bem. Né, Manu? O tópico 2, me diz aí, não se canse de fazer o bem, graças a Deus. Exatamente, né? Seja sempre generoso. E ser generoso é agir sem pensar nos seus próprios interesses, né? Então, é sempre estar em busca do interesse do próximo, de servir ao próximo. E aí ele vai dizer que devemos amar o próximo. E relembra os 2 principais mandamentos, né? Que é amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. E aqui a gente sabe que o exemplo que ele quer trazer é, se eu amo, né, o próximo como a mim mesmo, então, o melhor sempre vai ser para o próximo e não para mim, né? Se eu queria, né, um determinado alimento, por exemplo, né, pré-adolescente gosta muito, né? Eu escutei até uma vez um testemunho de uma pessoa dizendo que queria um brownie, mas queria o mais caro, né? Mas não, se comprasse o mais caro, não ia dar para comprar o outro para os outros que estavam ali com ela, né? E ali a mãe a fez entender e refletir a importância de abrir mão, né? Muitas das vezes daquilo que a gente quer para servir ao próximo, mas por amor, né? Não ali com aquela coisa de eu vou porque o meu pai está mandando, né? Vou dar uma roupa ou dar algo, vou fazer algo porque o meu líder, o meu pai está mandando. Não só por isso, mas ter na sua natureza, como a irmã Isabel colocou, esse desejo, né, de servir, de se doar e de doar ali ao outro, de estar com o outro nos momentos de alegria e de dor também, ali sentindo com ele, né, sendo justamente demonstrando esse amor, essa empatia. Além disso, né, vai concluir dizendo que quem é esse próximo, né, que eu tenho que amar. E aí retoma aquilo que a gente já falou, que o próximo é aquele que você vai agir, seja um vizinho, mas não necessariamente o vizinho, é aquele que eu acabei de atravessar a rua, está precisando de uma ajuda, e eu estou vendo essa necessidade,
eu vou lá e demonstro bondade, generosidade, misericórdia, né? Eu vou refletir justamente, aí eu vou ser imitador de Cristo, eu vou refletir a Cristo, né? Por quê? Porque eu busco glorificar o seu nome. Graças a Deus. Inclusive, o comentarista ele traz o exemplo, né, do bom samaritano. Porque o bom Isso. samaritano, né, foi uma pessoa que foi atacada por ladrões, levou uma surra e ficou caído, todo machucado, e muitas pessoas passaram por ele e só viram e passaram do outro lado. Inclusive, a Bíblia chama atenção até para o que tipo de pessoa. Passou um sacerdote, passou um fariseu, passou alguém que podia ajudar, passaram várias pessoas que podiam ter ajudado aquele homem. E o que a Bíblia chama de bom samaritano, e chama atenção para isso, porque o samaritano era uma pessoa que não se comunicava com os judeus. Mas ele parou, ele vendo que era um judeu, mas estava machucado, quer dizer, estava precisando de ajuda, independente dessa rivalidade entre os lugares, né, geograficamente falando, ele deixou isso de lado e foi socorrer o homem que estava caído. Ainda socorreu, levou para uma estalagem, pagou, né, teve um custo, e ele pagou, deixou os cuidados de alguém responsável e ainda recomendou. Está aqui o dinheiro e se você gastar mais, quando eu voltar, eu lhe dou o que passar. Esse é o bom samaritano, esse é o que ajuda, esse foi o que pensou no próximo. E o comentarista ele diz, o meu próximo é quem estiver precisando de mim. Porque o meu próximo não é uma pessoa, meu parente, não é um vizinho, não é um amigo, não é um irmão da igreja, é quem estiver precisando de mim. E não quer dizer que vai ser sempre a mesma pessoa. Hoje eu posso também, outro dia, estar precisando, eu ser o próximo de alguém. Né? Alguém sentir a necessidade de me ajudar porque eu estou precisando. Então, da mesma forma que eu ajudo ao meu próximo, eu posso ser o próximo de alguém que precisar de uma ajuda. E isso é bíblico. Eu faço a gentileza, eu faço a generosidade, e um dia eu posso estar no lugar de quem está precisando. E vou gostar muito de te ajudar. É isso que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, porque se a gente estivesse naquela situação, a gente não gostaria que alguém nos ajudasse. Por isso que o comentarista diz, não se canse de fazer o bem, e devemos amar o próximo. E como é que a gente ama o próximo? Chegando com aquilo que ele está precisando, suprindo a necessidade que ele está naquele momento. Isso é muito interessante, e é até bom, professor, buscar exemplos vividos por a gente mesmo, porque tem muitos. Quantas vezes a gente está precisando de alguém ou de alguma coisa, e a pessoa, sem nem saber de nada, Deus usa e faz com que ela nos ajude sem saber da nossa situação. E quantas vezes a gente também é usado por Deus para ajudar alguém sem saber da situação. E depois que a gente faz, ou depois que a gente recebe, é que a gente comenta que a situação era essa, e Deus usou alguém para nos ajudar. E essa pessoa, que eu acho mais importante, essa pessoa se deixou ser usada. Porque muitas vezes Deus fala com alguém para ele ajudar uma pessoa, e às vezes ou a pessoa não quer, ou faz de conta que não é com ele, ou acha que isso é coisa da cabeça dele e não obedece, e não se deixa ser usado por Deus. E aí Deus vai e levanta outra pessoa para ajudar, mas depois ele trata com aquele que não deu ouvido. Mas a gente está falando do ajudador, né? Daquele do salvo que gosta de ajudar, que gosta de fazer o bem e que gosta de ser usado por Deus para ajudar alguém. Isso é muito importante e isso é muito bom. Se deixar ser usado. Senhor, me ajuda, me dá condições para eu ajudar quem está precisando ou quem está querendo que a gente chegue com alguma provisão, com alguma coisa. E Deus tem nos abençoado para fazer isso, para ajudar alguém. E no final ele diz, no item terceiro dele, não nos cansemos de fazer o bem. Fez o bem hoje, cansou de fazer o bem, amanhã arregaça as mangas e faça tudo de novo. Faça sempre o bem, porque melhor coisa é dar do que receber. Melhor é chegar com a contribuição do que precisar dela. Melhor é se dispor nas mãos do Senhor para ajudar quem precisa. E como o comentarista vem falando desde o início, Deus que está vendo tudo, ele recompensa. Né, Gislaine? A gente tem aí o item 3,
que É diz, Deus verdade, tem uma recompensa especial. Oh, verdade, Deus irmão. bom. E a irmã me fez lembrar que quando os meus filhos eram menores, sentava eu e Quantos meu filhos esposo. são? Oi? Quantos filhos são? Eu tenho 3. 3, tá. Aí eu e meu esposo sentávamos e às vezes nós separávamos brinquedo deles, né? Separávamos algumas coisas deles e a gente sempre ensinava eles a doar, né, os brinquedos. Não esperar quebrar o brinquedo para doar. Então, olha, vamos doar um pouco, vocês estão com muito brinquedo, tem tanta criança que precisa. E às vezes eles ficavam na porta de casa, as crianças passavam, eles doavam, ou às vezes a gente levava para algum lugar, né? Então, isso eles cresceram, graças a Deus, meus filhos, eles cresceram, eles são muito... Tanto é que quando a minha filha era pequena, ela pegava um pacote de bolacha, ela tirava, segurava um na mão, né? Porque para ninguém comer o dela, mas ela pegava e ficava pedindo, dá mais uma, mãe, e dava para todas as crianças que estavam à volta dela, né? Então, eles cresceram, graças a Deus, com isso. E Sendo generosos, né? isso vem, é lógico, esses ensinos vêm de casa, né? E tudo. Tá. E o mais importante lembrar disso, que é o que vai entrar aqui na nossa lição, no ponto 3, mas deixa eu só concluir aqui. Isso vem de casa, mas nós, professores, podemos levar isso aos nossos pré-adolescentes, que essa questão do se doar, né? Porque quando nós se doamos e fazemos isso de coração, a recompensa vem de Deus, né? Eu tinha o meu pastor, chama pastor Daniel, a esposa dele, irmã Cristina, eles estão lá em Patu hoje, e a irmã Cristina falava sempre assim, Jesus é bom e paga bem. Então, a gente, tudo ele falava, vamos fazer para a obra do Senhor, que Jesus é bom e paga bem. Então, aquilo era muito empolgante, era muito contagiante aquilo, né? Então, dá esse incentivo aos seus, não que eles façam para receber, mas que eles Isso. tenham o conhecimento que, do mesmo jeito como nós aprendemos que as consequências do pecado gera, gera morte, gera pecado, gera consequência, os erros geram consequência, quando nós fazemos as coisas boas, também geram coisas boas. E aí, quando nós fazemos isso com nossos filhos, era muito engraçado, assim, era uma coisa de Deus, que a gente tirava uma sacola, 2, 3 sacolas. No outro dia, os meus filhos ganhavam mais 2, 3 sacolas. Eu falei, mas meu Jesus, eu tirei essa sacola ontem. E já chegou. E eram brinquedos novos, de qualidades. E muitas das vezes meu esposo estava no trabalho, e às vezes eu fazia essa limpeza com as crianças em casa, e meu esposo não sabia. Às vezes, no mesmo dia, meu esposo chegava com 2, 3 sacolas de brinquedo novamente. Eu falei, eu não acredito que eu acabei de tirar esse monte de brinquedo. E chegou mais. Mas isso é prova da recompensa de Deus, né? Que Deus traz, e é importante a gente ensinar eles, e a gente passou isso, a gente sempre frisava isso, meu esposo sempre frisava isso com meus filhos, né? Quando a gente dá de coração, faz de coração, recebe, né? O Senhor recompensa os seus servos com o bem, porque Deus não quer nada de mal, né? Deus não Isso. quer que todos estejam bem. Só que às vezes, né? Ele precisa puxar a corda ali quando o negócio está meio desobediente, quando o negócio está meio, né? Deus tem que dar uma puxadinha na corda ali para que a gente possa aprender, se conscientizar. Mas o que nós precisamos conscientizar é que fazer sempre o que é certo, né? A recompensa vem de Deus. O de Jesus é bom e paga bem. Então, precisamos levar os nossos adolescentes Glória a à Deus. recompensa certa. Por mais que nós não fazemos para receber, mas ela vem, né? Amanhã ou depois ela chega até nós, né? Da mesma forma como se nós plantarmos ruim, nós vamos colher ruim. Se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas, né? E a generosidade, fazer o bem é como semear em uma terra fértil. No tempo certo, a semente produzirá bom fruto. Lembrar a eles que muitas das vezes não chega no tempo que a gente quer, nem da maneira que a gente quer, mas é do tempo que Deus quer, do jeito que Deus quer e da maneira que Deus quer, né? Não adianta a gente também querer obrigar Deus a fazer da maneira que nós queremos, né? Quem de nós, né? Nós aqui, todos
professores aí, todos já experientes, né, de vida, que já talvez não fez uma birrinha com Deus. Meu Deus, mas eu quero assim, Jesus, eu quero agora. Deus, calma, espere, é no tempo, não é agora, mas que chega, a gente sabe que chega, né? Chega. Generosidade, o ponto B diz, atrai bênçãos maiores, né? Então, quanto mais nós se doamos, mais coisas boas vão chegar, né? É a lei do retorno, né? É a famosa lei do retorno. Quanto mais eu faço bem, mais o bem vai se chegar a mim, né? Isso. Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse paralelo com eles entre o bem e o mal, né? Para que nós não possamos, tem até um versículo que a irmã Isabel até citou já, mas eu vou ler aqui, ai daqueles que chamam mal aquilo que é bom e o que chamam bom aquilo que é mal, né? E nós precisamos ter essa convicção. Ele será assim, quanto mais abençoarmos o próximo, mais o Senhor nos abençoará, né? Então, fazemos o bem sem olhar a quem. É até mesmo o meu inimigo. Eu posso juntar os meus adolescentes e dizer, vamos levar uma proposta a eles. Veja na sua casa algo que você pode. Eu tinha até dado uma sugestão, né, na dinâmica dos adolescentes em relação a isso, porque eu gosto muito de trabalhar com eles com concreto, né? E então eles verificar em casa algo que eles possam doar, às vezes até uma roupa, alguma coisa, mas que estejam boas, de boas condições, que ele desapegue daquilo, que seu coração saia, não, porque esse celular aqui, não, o celular não, porque mexer com o celular do adolescente é um problema, né? Mas você pega essa camisa sua, não precisa, não tem apego a ela. Se você tiver alguém que você possa doar, quantas camisas você tem dentro do seu guarda-roupa, que você, aquele sapato, de repente alguém esteja precisando, e levar eles a contribuir nessa generosidade, né? Montar, talvez, né? A sugestão era montar uma equipe, juntamente com o DPEM, fazer uma arrecadação deles e ver quem é que estava necessitando para poder estar levando. Então, também é uma opção, né? Muito bom. Tá praticando aí essa generosidade e que eles venham entender que o Pai está vendo, né? Deus está vendo todo esse trabalho e que no tempo certo Deus vai recompensar. Não adianta ele ficar lá esperando, eu fiz isso, Jesus, agora eu quero isso. Não, né? Jesus, eu dei peça de como eu quero aquele iPhone que eu estava tanto querendo. Não é assim, né? Mas no tempo certo chega. Quer falar, irmã Isabel? Perdão. É verdade, é verdade. Agora também tem que chamar atenção e não é explorar muito, não, mas mostrar para ele que o outro lado também funciona assim. Se fizer o mal, exatamente, o mal também vem. É paralelo, né? Exatamente, o mal também vem. Então, a gente tem que bater mais na tecla de fazer o bem, de desapegar. Isso é muito importante e muito útil, porque a gente não faz ideia de como as pessoas são carentes aí, e hoje as coisas estão tão difíceis que a preocupação maior é com a alimentação, e muitas vezes um sapato, uma roupa, vai ficando em segundo plano e daqui a pouco você não tem mais como suprir essa necessidade e o que tem não serve mais. Eu me lembro que logo que a gente chegou nesse outro lugar que a gente foi antes, lá em São Paulo Potengi, num assentamento, um dia eu recebi uma doação de roupas femininas para levar para lá. E fazia pouco tempo que eu tinha chegado e eu fiquei assim meio constrangida de chegar. Eu sabia que eram pessoas carentes, mas eu não me sentia à vontade para chegar e distribuir roupas usadas para as pessoas que eu tinha acabado de conhecer. Aí eu chamei uma irmã da oração, um vaso na mão de Deus, mesmo uma bênção, e eu conversei com ela. Eu disse, irmã, eu recebi, está aqui, e eu não estou me sentindo muito à vontade de chamar as irmãs e fazer essa distribuição. Então, eu estou passando para a senhora, e a senhora conhece elas melhor do que eu, e a senhora faz essa entrega. A irmã começou a chorar. E ela começou a chorar, e eu fiquei assim, aí foi que eu fiquei constrangida. Ela disse a minha irmã Isabel, isso é resposta de oração. Olha que coisa. Isso é resposta de oração. Porque a gente estava orando, eu conversando com as irmãs aqui, e a gente orou assim, Senhor, passa o olhar das tuas filhas pelos guarda-roupas dela, que elas se lembrem de nós. E eu fiquei assim, glórias a Deus, sabe? Eu fiquei feliz porque
Porque você vê que são pessoas que... Ela disse, a gente só veste alguma roupa nova aqui se alguém der. Se alguém der. E eu E às fiquei vezes a gente tem feliz. tanto, né, irmã, dentro do É nosso verdade. guarda-roupa, É dentro das verdade. nossas cômodas. E eu fiquei muito E feliz. Aí eu disse a ela, então a senhora entregue a não crentes também. Souber que a roupa dá para uma pessoa, não é evangélico, não tem problema, dê para essa pessoa também. A roupa veio para quem serve. Aí fiquei mais feliz ainda quando foi no domingo. E um bocado de irmã de roupa nova na igreja, tudo do pacote que receberam. Aí foi que eu agradeci a Deus, aí eu comecei a pedir. Comecei a pedir ao povo, digo, ei, arrume seu guarda-roupa e se lembre do povo lá de onde eu estou. Comecei a pedir às pessoas, porque eu vi que realmente aquilo não era uma ação constrangedora para mim, era uma bênção na vida delas. E eu tinha mais era que contribuir com isso. E Deus nos abençoou muito naquele lugar com atitude desse tipo. Aqui a gente não começou ainda, eu também não pedi a ninguém ainda, mas a gente está ainda conhecendo as pessoas, faz um mês que a gente está aqui, mas graças a Deus que Deus usa pessoas, né? Usa pessoas, usa aquelas que têm para ajudar quem não tem. E muitas vezes Deus usa pessoas que não têm para ajudar quem não tem. E quando ele vem abençoar, ele abençoa os dois. Porque quando você mesmo, quando a gente, com toda a nossa carência mesmo, a nossa limitação, a gente desapega de uma coisa que a gente tem, que serve para a gente, mas que vai servir muito mais para outra pessoa, e a gente toma essa atitude, Deus abençoa nós dois, a gente que se desapegou e a quem recebeu, né, que foi abençoado. E exatamente. graças a Deus, é como a comentarista disse, Deus é recompensador. E a Bíblia chama Deus de galardoador, né? Mas aqui na lição, Deus é recompensador dos que praticam. Está aqui. Deus recompensa os que praticam o que é justo. Em outras palavras, Deus recompensa aquele que se deixa ser abençoador de quem está necessitando. E o nosso pré-adolescente foi envolvido, ele vai ficar muito feliz. Ele vai se sentir tão bem em fazer uma Uma generosidade obra. dessa, que vai querer fazer todo dia. Vai tirar até da mãe, a mãe vai começar a esconder as coisas, porque ele vai querer pegar da mãe até o que a mãe não está querendo dar. Né? A gente vê isso E é muito importante, irmã Isabel, a gente também frisar que fazer um bem é uma ordenança de Deus, né? isso, Não é um favor que isso. nós estamos fazendo ao Não, outro, porque ou eu posso muito, o outro não pode nada. Não, nós temos essa obrigação, não é uma obrigação, é uma outra uma palavra, obrigação. me fugiu a palavra agora, mas nós temos esse dever fazer o Temos. bem, né? E como a Isso. irmã já iniciou aí o tópico C, ele diz: Deus recompensa os que praticam o que é justo, né? Aí aqui eu achei interessante que ele deu um resumo geral da lição, né? Nesse último tópico aqui, de tudo que foi estudado durante o trimestre, Lições, aqui, e ele faz menção aqui, ó, temer ao Senhor e honrar os seus pais, valorizar a família, escolher suas amizades, fugir das tentações, da preguiça, da mentira, da inveja, ser humilde, ter disciplina, ouvir antes de falar e ser generoso, seguindo esses ensinamentos, você agirá corretamente de acordo com os valores cristãos e, sem dúvida, receberá o melhor de todas as bênçãos que o Senhor tem para os servos, para os seus servos, morar com ele na glória, né? Então, se tudo que foi estudado, ele entender, né, a importância de tudo isso, ele vai estar praticando o que é justo, né? Ele vai estar sendo exatamente. justo. E aí a gente fica com aquele versículo de Apocalipse, capítulo 22, para fechar esse tópico aqui, capítulo 22, versículo 2, que diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, né? Isso. Então, é bom a gente lembrar para os nossos pré-adolescentes, né? Que faça Verdade. sempre o bem. A Isso. recompensa vem do Senhor, vem no tempo do Senhor, mas que ela E, vem. E se não vier vem, aqui e, na e Terra, fazendo bem bem, melhor.
que é na glória, né? É verdade. E fazendo isso aí, seguindo todos esses tópicos, ele não vai ter nem tempo de pensar em fazer alguma coisa que não agrada a Deus, né, Manu? É verdade. Porque ele, né, vai estar com o coração cheio da palavra, cheio do exemplo de Cristo, grato, com temor para amar ao Senhor, amar o seu próximo, e diante disso, ele vai justamente, não vai ter capacidade, né, não vai ser capaz de pecar contra Deus, de fazer nada que o afaste ali de Deus, né? E essa é, como a irmã colocou, né, a maior recompensa, de fato, mesmo que não seja aqui na terra, mas é um dia podermos estar com ele no céu. Glória a Deus. Nós estamos encerrando e queremos agradecer a Deus por essas lições, que também serviram muito para a gente, né? Nos falou muito para a gente também, e agradecer pela vida dessa equipe. Deus tem visto todo o nosso trabalho e só interessa a Ele ver. E a você, professor, que esteve conosco todos nesse trimestre, todo esse ano, que teve a paciência de nos assistir, de nos ouvir. Esperamos ter contribuído com o seu trabalho e tudo para a honra e glória do nosso Deus. Fique bem, fique com Deus. Essa lição vai ao ar, vai ser ensinada no dia de Natal, né? E no outro domingo já é 2023, e que Deus continue conosco do jeito que foi esse ano, chegando com aquilo que a gente precisa e nos ajudando nas nossas lutas e tribulações. A paz do Senhor, um abraço e fique com Deus. As meninas vão dar sua palavra também. A paz do Senhor, querido professor, né? Um bom fim de trimestre, que Deus continue abençoando sua vida e dando sabedoria e estratégias para permanecer firme nessa caminhada que é a jornada do professor cristão da Escola Bíblica Dominical, que tanto tem a contribuir e a ensinar. Né, que você continue servindo ao Senhor, a recompensa não vem de mim, nem da irmã Isabel, nem da irmã Crislaine, mas vem de Deus, né? Deus irá lhe recompensar. Como a irmã Isabel colocou, muitas das vezes nós estamos na posição do professor, para sermos confrontados com a palavra, né? E ensinar aquilo que Deus também está querendo nos ensinar, né? A palavra de Deus, ela nos move, né? De tal forma que gera mudança em nós e no outro. Então, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos do Senhor, na Escola Bíblica Dominical, né? Também quero deixar a palavra de gratidão ao pastor Reinaldo pela oportunidade e a sua equipe de estar participando desse projeto, né? Ao pastor Martim, que também, né, autorizou e permitiu, e que Deus continue dando sabedoria e estratégia para projetos como esse que trazem, né, avanços para a nossa igreja. Amém. Amém. Amém, Gislaine. Paz do Senhor a todos, queridos professores. A minha gratidão aqui, né, de estar com vocês nesse finalzinho de trimestre. E como o podcast é gravado, mas já deixar aí as felicitações para o próximo ano a vocês, que Deus venha dar um ano cheio de graça, né? Força para vencer as batalhas, né? E que essa lição de hoje venha ajudar vocês também a entenderem a recompensa especial que Deus tem para a vida de vocês, por todo o trabalho prestado, né, na obra do Senhor. Porque nós entendemos bem isso, né? Nós falamos para os adolescentes, para os pré-adolescentes, mas nós entendemos bem sobre essa questão e sabemos que por mais que esteja difícil, né? Talvez a luta esteja um pouquinho apertada, mas sabemos que uma hora vai chegar, né? É só esperar o tempo do Senhor. E eu quero dizer, expressar minha gratidão de estar aqui também com as irmãs, com a Manu, com a irmã Isabel, agradecer a Deus pela vida da irmã Suênia, que através dos responsáveis, né, me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quando ela me falou, eu falei do seu nome ao pastor e o pastor, e eu falei, meu Deus do céu, mas como que o pastor me enxergou ali? Mas a gente não sabe o trabalhar de Deus, né? A gente não, às vezes a gente se sente tão pequeno diante de Deus, sem capacidade,
e Deus nos vê ali, às vezes, no nosso cantinho, né? Então, eu estou aqui, pela misericórdia do Senhor, pedindo graça a Ele todo dia, mas que Deus possa nos ajudar a continuar fazendo a obra, né, com amor e dedicação, e com todo esse carinho, né, que as irmãs têm conosco aqui. Quer dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho, e que Deus possa continuar nos ensinando, para que nós possamos também trazer valores aqui, né? Não fazermos nada de nós mesmos, que seja feito pelo Espírito Santo, né? E isso a gente consegue perceber isso, essa ação do Espírito Santo durante a nossa conversa, porque a gente não combina nada. E quando a gente vai conversando, quando nós vamos trazendo aqui esse material, nós percebemos que Deus vai agindo, Deus vai falando aos nossos corações e nós conseguimos trazer este conteúdo a vocês para que também possa contribuir, né? Possa ajudar no seu planejamento da sua aula. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus por tudo. E até o próximo ano, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém. E assim seja.